E olha, a Polícia Federal confirma que, em 2018, sugeriu ao TSE mudanças no sistema de totalização dos votos para aumentar a segurança. A alteração ocorreu ainda na gestão da ministra Rosa Weber, no TSE, que centralizou os dados no TSE. Essa centralização ocorria nos TREs e agora tudo ficou fechado no TSE. O novo método atrasou a divulgação dos resultados das eleições em quase 3 horas por causa da falha de um dos computadores que processavam os votos. O presidente do TSE ontem disse que seria necessário um investimento de 100 milhões de reais para a volta ao sistema antigo. Diz que não dá tempo de fazer isso agora entre o primeiro e segundo turno. Garante a segurança do procedimento eleitoral. Barroso também disse ter pedido à Polícia Federal uma apuração sobre o ataque ao sistema do TSE ocorrido durante o primeiro turno. Segundo ele, foram feitas tentativas massivas de conexões para tentar derrubar esse sistema, numa ação orquestrada típica de milícias digitais. Milícias digitais entraram imediatamente em ação, tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro ontem voltou a questionar as urnas eletrônicas e a defender o voto impresso. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. Eu estou sempre ouvindo a população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato. E olha, Cláudio Humberto, ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu fico preocupado ouvindo esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, porque voto impresso não significa voto mais seguro. Pelo contrário, o que a gente viu de falcatrua sendo feita com voto impresso no Brasil ao longo das décadas, tinha eleição que era mudada ali, anos 30, isso a gente lembrar quando o que aconteceu com o Estado Novo, justamente numa questão envolvendo apuração, né, nas sessões eleitorais simplesmente se jogava fora voto e se colocava outro ali. Enfim, não há essa correspondência. Eu também acho, o presidente Bolsonaro faz uma declaração infeliz, né? Precisamos de um sistema seguro e tal. O sistema anterior absolutamente não era seguro, ao contrário, isso não apenas acontecia, Thaís, como eu vi acontecer, né? Eu era garotão ainda, minhas primeiras eleições lá em Maceió, eu vi acontecer, né? A gente era conhecida lá na nossa cidade o caráter duvidoso do juiz que chefiava as eleições. Ele vendia votos, vendia mesmo, assim, descaradamente, né? Eu ouvi relatos também lá no meu estado, e eu estou falando do meu estado porque foi a minha realidade, mas isso acontecia em todos os estados, né? De tratativas, negociação. Tem um colega que foi assessor de um candidato lá, a deputado federal, e que ficou negociando com o juiz se o juiz aceitava um cheque pré-datado porque ele não tinha mais dinheiro, era fim de campanha, etc. O juiz, não, só aceite o cash. Era nesse nível, né? A urna eletrônica veio libertar o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, veio dar verdade às urnas. Isso é que preciso ser dito, né? Eu já contei aqui a história novamente também no meu estado, lá, há regiões, municípios, onde as eleições eram claramente fraudadas, né? Sempre com forças conservadoras ganhando eleição, etc. e tal. Me lembro muito bem de um município chamado Água Branca, onde numa eleição para o governo do estado, o candidato apoiado pelo clã que dominava a cidade teve 10 mil votos, 10.0000 e 000. E o adversário, que era candidato à oposição, teve 4. Quer dizer, aliás, esses 4 votos era muito menos do que o número de integrantes da direção do partido de oposição na cidade naquela ocasião. Na primeira eleição com urna eletrônica, nessa cidade, foi eleita uma mulher e era candidata do Partido dos Trabalhadores, na época que o Partido dos Trabalhadores era levado a sério, né? Isso há muitos anos atrás. Então, assim, no Nordeste, por exemplo, a urna eletrônica significou o fim do curral eleitoral.
sabe? É uma conquista do Brasil, é uma conquista da democracia brasileira. Quando se fala, não, precisamos do voto impresso. Voto impresso para quê? Para fazer corrupção? É para voltar àquele período em que o cidadão, de alguma maneira, tentava comprovar junto ao chefe político local que havia votado no candidato dele para receber uma graninha, para receber lá uma cesta básica, receber algum pagamento pelo voto. O voto impresso só favorece a corrupção, a safadeza na eleição. A urna eletrônica, não vejo nada mais seguro, né, e mais eficiente do que a urna eletrônica. O que a gente assistiu domingo foi um fiasco da Justiça Eleitoral, mas um fiasco do ponto de vista da totalização e da divulgação dos resultados, não do processo eleitoral. Não houve fraude eleitoral. O que houve foi um desequilíbrio no que a gente estava habituado. Lá desde 1996, que o Brasil faz eleição com urna eletrônica. Chega em 2020, quando a gente esperava que, em vez de sabermos dos resultados na primeira hora, às 18 horas, às 18h30, já termos ali a maioria dos candidatos proclamados, eleitos, ou pelo menos a apuração já bastante avançada, o que a gente assistiu foi um atraso de 3 horas. Aí vem a Polícia Federal e confirma que recomendou a mudança do sistema. Recomendou por quê? Para tornar mais seguro? Quer dizer, então, que o sistema anterior era vulnerável? É isso que dá insegurança, não é? Era vulnerável? Não pareceu. Até agora, pelo menos até a eleição de 2018, não houve nenhuma coisa séria, nenhuma denúncia séria que pudesse indicar a existência de fraude em qualquer lugar. É uma fantasia essa história, né? As pessoas não conhecem informática, têm medo até de computador e acham que por ali tem que ter alguém mais esperto que vai manipular o que está ali dentro daquele bicho, ali dentro daquela urna eletrônica. É assim, quando eu assisto o presidente da República falando nisso e outras pessoas também, eu só consigo lamentar pelo caráter pelo fator da ignorância sobre o assunto, né? Nós vemos um presidente da República que eu tenho a impressão que o Bolsonaro só deve ter sido submetido à eleição de papel uma vez ou duas no máximo, na vida toda. Durante toda a sua trajetória política, ele foi eleito e reeleito com o voto eletrônico, inclusive para presidente da República. Então, se tem alguém que não tem o direito sequer de duvidar desse processo, é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Pois é, e olha, até o Rodolfo Schneider, nosso diretor, manda aqui pra gente um WhatsApp. Abraço, hein, Schneider, obrigada pela audiência. Lembrando o seguinte, Cláudio, muito na linha disso que você está dizendo, imagine hoje no Rio de Janeiro, com contexto de milícias, de atuação forte do crime organizado, como seria voto em papel. É a mesma coisa que você descreveu agora para a gente, que já ocorreu em municípios do Nordeste, não é? O voto digital garante o sigilo, garante lisura. E não, por isso que a gente tem que ser muito rigoroso aqui e cobrar do TSE explicações, mais explicações. E tem que mudar. A gente não pode dar uma margem mínima para fazer crescer esse tipo de teoria da conspiração maluca. Cláudio Humberto, me fala uma coisa, se houvesse de fato uma forma de alguém ir lá e mexer no resultado, você acha que teria alternância de poder no país? Imagine, quem ganhasse uma vez ia ficar para sempre. Urna eletrônica começou a ser usada em 96. Olha quanta gente já passou pela presidência, pelos governos estaduais, pelas prefeituras, pelo Poder Legislativo desde 96. Não houve isso, não houve. Isso é uma loucura. Eu queria colocar aqui a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso na entrevista sexta-feira ao jornal Gente, em que ele fala sobre urna eletrônica. Vamos ouvir. Nós temos urnas eletrônicas desde 1996. Nunca se documentou nenhum caso de fraude, que, aliás, acontecia muito no tempo do voto em papel e do voto impresso. Eu sou juiz, eu dou bola para fatos e provas, e não para retórica política. Exatamente. Eu acho até que o ministro-presidente do TSE dá importância demais a esse tipo de questionamento, né? Eu acho que ele não precisa fazer isso, porque, afinal de contas, o eleitor sabe, né? Nós todos sabemos, temos acompanhado desde 96 o processo eletrônico de votação no Brasil, absolutamente exitoso, é um sucesso, né? Quando se diz, quando o presidente disse, porque não se vê nada parecido por aí afora, e daí?
Isso é até bom para o Brasil, né? É bom que o Brasil tenha sido pioneiro numa experiência de sucesso, que é o das urnas eletrônicas. O presidente deveria transformar a urna eletrônica num ativo brasileiro, né? Até de divulgação lá fora. Não é algo para ser lamentado, para ser questionado e da maneira, se fosse com base em fatos, tudo bem, né? A gente podia as autoridades tinham que apurar aquilo, mas é achômetro, e é mais do que isso, é a reprodução de uma coisa ignorante, de uma coisa de quem não conhece o processo, sabe? É uma desconfiança boba, né? Um presidente da República que foi eleito com a urna, com o voto eletrônico, né? Vir com esse tipo de coisa, de fato, é muito triste.